Olá, tudo bem com vocês? Hoje a apresentação vai ser pela Ariadne. Ariadne Esteve, a nossa líder, uma aromaterapeuta que entende muito sobre óleos essenciais. E ela vai falar sobre o óleo para a saúde da mulher. Todos os óleos e as dicas e receitinhas de como você usar os óleos para menopausa, TPM, né? Aqueles sintomas que nós temos para quem tem uma menstruação difícil, né? Óleos para libido, para o equilíbrio hormonal para a mulher. Então não perca, vem comigo. Hoje eu vou vir com um tema super interessante, que eu recebo bastante pergunta, tem bastante dúvida sobre isso, que é a saúde da mulher, né? O uso dos óleos essenciais na saúde da mulher. Até um dia que eu estava gravando as aulas do curso sobre isso, né? Que eu tenho um curso que eu dou, esse curso, né? Que é um curso que a gente montou e a gente vende esse curso. E aí o meu irmão ainda falou assim para mim, Ariadne, me senti excluído, porque você não fala da saúde dos homens. Mas a gente fala, sim, da saúde dos homens. Bom dia, Cíntia. Tudo bom, minha amiga? Mas acontece que as mulheres são um pouco mais complicadas, né, na saúde delas, né? As mulheres têm muita variação hormonal, as mulheres têm passam por muitas fases da vida, né, que altera o corpo dela e acaba tendo mais dificuldade com algumas coisas, né, nesse mundo. Iris, tudo bom? Bom dia. Deixa eu levantar mais aqui o meu o meu celular para ficar um pouco mais alto, só para eu ficar mais fácil de eu olhar para vocês e para o YouTube ao mesmo tempo. Pronto, beleza. Agora tá bom, eu acho. Acho que agora eu vou conseguir olhar um pouco melhor para todo mundo aqui. Bom, então, gente, falando sobre saúde da mulher, né? Mulher, gente, a gente sabe que nós passamos. Esse assunto é super, né? Todo mundo pergunta desse assunto, e eles é um assunto bem. Sim, as pessoas têm bastante dúvida sobre isso, né? A mulher, ela tem três fases da vida que são extremamente marcantes na vida dela, né? A primeira fase da vida é quando a gente sai da fase de criança para mocinha, né? Ou seja, quando a gente menstrua, né? Então é a primeira fase de grande mudança que tem na vida da mulher. A segunda fase de mudança na vida da mulher são as gestações, né? Para aquelas que têm filhos, para aquelas que ficam grávidas. Então, essa é uma segunda fase de grande mudança hormonal, né? De mudanças no corpo, né? Que acontece. E a terceira fase é a fase da menopausa, né? Que aí é a fase que a gente deixa de ser reprodutiva, né? Que a gente começa a ter outras questões, né? E aí vão gerando outros problemas na vida da mulher. Então eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre isso, né? O sistema reprodutor da mulher, ele é super simples, ele nem é tão complexo, né? Ele é formado por ovários, a gente tem dois ovários, né? Um do lado esquerdo e um do lado direito, tem as trompas, aí a gente tem a cavidade uterina, que é o útero, o colo do útero, né? Ali é onde sai e aí a vagina. Então, esse é o nosso sistema reprodutor, né? É o sistema reprodutor feminino. E uma coisa bem interessante que a gente precisa saber é o seguinte, uma diferença que a gente tem dos homens é que os homens, eles produzem espermatozoides a cada 72 horas eles têm um ciclo renovado de espermatozoides. São espermatozoides novos, né? Agora, a mulher não. A mulher, ela nasce com a quantidade de óvulo que ela vai ter para a vida inteira, né? Então, o óvulo quando a gente nasce, quando a gente já é menina, a gente já nasce com os dois ovários, com a quantidade de folículos que tem ali e os óvulos que tem ali que vão durar para nossa vida inteira, tá? Então a gente não tem renovação de óvulos. Por isso que a gente vê assim, por exemplo, as pessoas falam: "Ah, mas por que as pessoas quando engravidam com mais de 40 anos acabam tendo filhos com algumas síndromes, por exemplo, a síndrome de Down, né? É uma síndrome muito comum de acontecer em mulheres que começam a ter filhos após os 40 anos de idade, né? De forma natural. Por que isso acontece? Porque o seu óvulo já é um óvulo que está antigo ali dentro do seu ovário, né? Ele é um óvulo de 40 anos, 42, 45, ele não é um óvulo novo, né? Porque você nasceu com ele, aquele óvulo tá ali dentro já há bastante tempo. Então isso pode levar a algumas disfunções genéticas por conta da idade, né? Não quer dizer que todo mundo que engravidar depois dos 40 vai ter filho com problema, mas as chances são aumentadas por conta disso. Então a saúde da mulher, ela fica bastante assim, ela é bem complexa com relação a tudo isso, e a gente tem uma vida útil de hormônios, uma vida útil de reprodução curta, né? Ela não é tão longa assim, ao contrário do homem, que pode reproduzir até
ele morrer se ele tiver capacidade sexual para isso, não é mesmo? Então, com relação à menstruação, o que é a menstruação? Então, como você tem esses folículos cheios de óvulos aqui dentro do seu ovário, todo o ciclo menstrual, o que acontece? A sua glândula pineal, sua glândula pituitária, que é a sua hipófise, é o chefão, a chave mestra do seu corpo, é a que manda e desmanda nos hormônios do seu corpo, ela vai dar ordens para o seu corpo para fazer a produção de hormônios. Ela produz dois hormônios que se chamam FSH, que é hormônio folículo estimulante, e tem o outro que é o LH, né, que é o hormônio luteínico. Esses dois hormônios, eles são necessários para quê? Para que o óvulo seja expelido de dentro do ovário e vá para a cavidade uterina, saia pelas trompas de Falópio, né, e vá para a cavidade uterina. Então são dois hormônios. Tem um nome lá que agora eu vou, genocôndrios. Gente, é um nome assim, é difícil esse nome. Eu tenho que ler ele, porque eu vivo confundindo e misturando letra. Mas esses hormônios que são do LSH, o LH, que é o luteíno, e o FSH, que é o folículo estimulante, são dois hormônios produzidos pela sua hipófise, né? Que é não produzidos por ela, mas ela manda eles serem produzidos. Para quê? Para que você possa ovular. E eles são hormônios assim, eles são que nem flecha, eles vão direto pro ovário. E aí chega lá no seu ovário, começa o processo de ovulação, né? Aí não tem a mulher não sente aquela dor quando tá na fase de ovulação, então é ali. Começou o folículo a ser estimulado, ele vai passando pelas fases dele lá, daqui a pouco ele rompe, o óvulo sai, ele é expelido e chega para a cavidade uterina. O que é a menstruação? O óvulo chegou na cavidade uterina, não teve fecundação. O que acontece com o seu óvulo? Ele vai se desmanchar ali, né? Vai se perder. E o endométrio, que foi todo preparado, que fica no útero ali, né? Aquela camadinha do útero de dentro, que começou a se preparar para receber um bebê e não recebeu o bebê, o que ele faz? Ele se desmancha e sai, né? E aí você tem o sangramento. Né? Então, nessa fase, você tem alterações hormonais importantes que causam o quê? Causa TPM, enxaqueca, causa mau humor, causa falta de sono, diversos incômodos, né? Quem é mulher e sabe de TPM sabe bem o que eu estou falando, né? É um desafio completo a TPM na vida da gente, né? Você fica mais irritada, você fica mais nervosa, e tem mulheres que sofrem mais e outras que sofrem menos. Tem umas que têm dores no seio, outras sentem dor na ovulação, outras sentem dores de cabeça muito fortes, enxaquecas mesmo fortes, né? E a gente pode usar os óleos essenciais para ajudar a gente nisso? Pode. Pode e deve. Então eu vou dar algumas dicas do que você pode usar, porque tem óleos essenciais, gente, que eles são estrogênicos, são extraídos de plantas que colaboram para equilibrar os níveis de estrógeno e de progesterona dentro do nosso corpo. Por exemplo, quando a gente fala no óleo de vou até pegar a composição dele completa aqui. Quando a gente fala no óleo de... Deixa eu pegar ela bem completa aqui, no Claricalme. O Claricalme, gente, ele é um blend da doTERRA que eu amo e eu uso ele bastante. E ele, vou achar ele aqui, que eu quero falar todos os componentes que tem dentro dele aqui pra vocês. Ó, tá aqui. O que tem dentro do Claricalme? Ó, ele tem salve esclareia, ele tem lavanda, ele tem bergamota, ele tem camomila romana, ylang-ylang, cedro, gerânio, erva doce, semente de cenoura, palma rosa e vitex, tá? Então, essa é a composição do Claricalme, tá? Ele é um óleo essencial misturado com tudo isso. Vocês acham que com todos esses óleos, ele acalma ou não acalma, gente? Pensa bem, você tem aí flores poderosíssimas, que é a salve esclareia, o lavanda, a camomila romana, o ylang-ylang e o gerânio, ou seja, flores poderosíssimas para acalmar. Aí você tem ainda, não bastasse isso, você tem uma bergamota que tem uma função ansiolítica maravilhosa, né? Ele é ótimo para equilibrar as emoções, né? Então, assim, ele assim, é um óleo bastante assim estimulante, né?
Aí você tem o cedro, que é altamente aterrador e neutralizante das emoções negativas. Você tem o fenel, né, que é o erva doce, que é um óleo que impulsiona a mulher, né, dá ânimo, dá disposição. E você tem palma rosa e vitex, que são óleos que são responsáveis por controlar níveis de progesterona dentro do corpo. Então, quando você usa o Claricalme, como que eu uso o Claricalme? Eu uso todos os dias, aplicando no meu baixo ventre. Todos os dias. Eu tomo banho, eu passo ele no meu baixo ventre. Eu pego ele é um roll-on, ele já é pronto. Então, eu pego ele e venho assim, ó, no meu baixo ventre. Pronto. Bem aqui embaixo mesmo do ventre, todos os dias. Mas é só na época de menstruação? Não, porque eu já tento preparar o meu corpo antes da época da menstruação, para eu já não ter a tensão pré-menstrual, justamente para eu não ficar irritada, para não trazer esses problemas e esses desconfortos que a menstruação me causa, né? Então eu uso ele todos os dias. Agora, que outros óleos que nós temos também? Olha, então a gente já falou aí, você pode usar lavanda para melhorar sua qualidade de sono, você pode usar um óleo também, que as pessoas não conhecem essa função dele, mas é bem legal, é o Deep Blue. O Deep Blue, ele é um blend da dor. Para pessoas que sofrem com muita cólica menstrual, esse Deep Blue pode ser um ótimo coringa. Você colocar ele na sua palma da mão, 3 gotinhas, um pouquinho de óleo de coco e você fazer uma massagem no seu baixo ventre durante o período menstrual, quando você tem cólica, é ótimo porque ele atua em musculatura lisa. O Deep Blue, ele atua em musculatura lisa. E a cólica nada mais é que o quê? Contração do músculo do útero. E o útero é um músculo, nada mais é do que um músculo. Né? Então a gente precisa fazer o quê? Quando você tá com essas cólicas, fazer uma massagenzinha ali no seu baixo ventre, ajudando a dissipar esse desconforto das cólicas, né? Você também pode usar, por exemplo, vetiver para melhorar a sua qualidade de sono, se você tiver com muita falta de sono. Enxaqueca, você pode usar o Deep Blue, é muito bom. Hortelã-pimenta, né? Aplicando aqui, ó, região do pescoço e têmporas. Você pode também usar o Pest Tense, que é um outro blend também que vai ajudar para isso, tá bom? Agora, e para controlar os hormônios? O que a gente pode usar para ajudar a controlar esses hormônios? Então, você tem, por exemplo, salves clareia e o gerânio, que são os dois mais importantes aliados para a mulher na questão hormonal. E aí, agora eu vou passar pela questão da menopausa. O que acontece na menopausa? Como eu falei, a cada ciclo menstrual, né, ou seja, a cada período, depende da mulher. Tem mulher que é 30 dias, tem mulher que é 20 dias, tem mulher que é 28 dias, né? A cada ciclo menstrual, a sua hipófise manda aqueles hormônios, o FSH e o LH, certo? E aí o que acontece? Ah, estão me perguntando ali como que uso o vetiver para o sono. Sabe como que eu uso o vetiver para o sono? Eu uso aplicando. Estão me perguntando no YouTube. Eu uso mesmo aplicando na pele, tá? Vixe, baixou aqui a conexão, voltou. Eu uso ele aplicando mesmo. Eu pego ele, tá? Eu geralmente pego o vetiver quando eu quero dormir com ele. Vou dar uma diquinha para vocês que eu faço, tá? Eu pego ele assim, ele é bem grossinho o vetiver. Eu pego ele, ó, passo aqui, tá? E eu gosto de passar aqui na minha nuca, tá? Para dormir, porque aí eu fico inalando o aroma dele, tá? Eu gosto do aroma dele para dormir, então é muito bom. Então, vou falar sobre isso agora. Então, quando a gente entra na menopausa, o que acontece com a gente? Esse hormônio, ele é jogado no nosso corpo porque nossa hipófise não sabe que eu não tenho mais óvulo lá no meu ovário. Ele não entende que os meus folículos já secaram, que eu não tenho mais óvulo lá dentro do meu horário, do meu ovário. Então, ele continua mandando os hormônios luteinizantes, o hormônio luteinizante e o hormônio folículo estimulante. Só que quando o hormônio chega lá, o que acontece? Não tem ovário para ser expelido, não tem óvulo para ser expelido, né? Não tem folículo mais para romper, não tem óvulo para ser jogado fora. E aí o que acontece? O corpo entende assim, poxa, eu preciso manter essa função, porque se eu não fizer isso, não vai ter hormônio estrógeno e progesterona aqui dentro do corpo. E aí ele começa a tentar fazer a produção de estrógeno e progesterona a partir da onde? A partir das suas células de gordura,
tá? Por isso que nessa fase é normal a mulher começar a engordar, porque o corpo começa a precisar de célula de gordura para produzir estrógeno e progesterona, principalmente o estrógeno, e também começa a usar parte do seu hormônio de testosterona. Por isso que a mulher começa a perder muita testosterona. Aí você entende por que você começa a ter libido baixa, você entende por que você começa a ficar com a vagina seca, você entende por que você tem dor ao ter relação, porque tudo isso vai diminuindo esses hormônios que são importantes para essa parte nossa feminina, né? Então, o que a gente tem que fazer? Gerânio e salvo-esclareia são óleos que estimulam a produção de estrógeno e progesterona. Então, o que a gente pode fazer com esses óleos? Nós podemos fazer a ingestão deles, tá? Você pode fazer um tratamento, né? Eu até aprendi no curso que eu fiz um tratamento bem legal, que ela faz um tratamento de 9 semanas, né? Então, você começa a primeira semana tomando uma gota de cada um, 3 vezes ao dia. Segunda semana, 2 gotas. Terceira semana, 3 gotas. E aí, depois você mantém isso até a 8ª semana, né? Na 9ª semana você começa a diminuir até a 12ª semana e depois você continua usando só na forma aromática e tópica, né? Então você vai fazendo a ingestão desses óleos, né? Esse curso que eu fiz foi da LASO, foi do IBRA, do Instituto Brasileiro de Aromatologia. Já faz tempo que eu fiz, tá? Mas esse foi o curso que eu fiz. Você vai usando o óleo desse jeito e depois você continua usando só na forma aromática e tópica, passando no baixo ventre. Durante o tratamento da forma ingestão, né, da forma de tomando óleo, o que você tem que fazer? Ao mesmo tempo, você tem que continuar fazendo a massagem no seu baixo ventre. Então, usa o Claricalme, porque o Claricalme tem Vitex e tem Palma Rosa, que são bons para o hormônio da progesterona, tá? E você continua fazendo a ingestão dos óleos, né? Estão me fazendo uma pergunta que se eu estimular a produção de estrógeno e progesterona, vai estimular o aumento da testosterona. Não é nem que você vai estimular o aumento da testosterona, mas sabe o que vai acontecer? Você vai parar de deixar a testosterona ser consumida para virar progesterona e estrogênio, sabe? Ela vai parar de usar isso daí, então você já vai melhorar. E aí você pode, né, ver como outros meios para aumentar essa testosterona dentro do corpo. Tá bom? E aí tem algumas coisas que a gente pode fazer também com isso para melhorar essas questões de secura vaginal, né? Você pode fazer, por exemplo, usar o gerânio com o clarissage, com alecrim, né? E fazer cápsulas vegetais para colocar na vagina, para melhorar a lubrificação. Então tem várias coisas assim que a gente pode fazer que são naturais, então não vão causar danos para o corpo e vai melhorar a sua qualidade de vida como mulher. Né? Como mulher, você vai ter uma qualidade de vida melhorada, né? Você vai estar usando soluções naturais para cuidar da sua vida e melhorar essa parte sexual, que todo mundo sabe que isso também é importante, né? Então, na menopausa, esse é o grande lance mais importante para a mulher poder também manter a disposição. Tem óleos também que a gente pode usar para manter a disposição, como por exemplo, hortelã-pimenta, o bergamota, o wild orange, que melhora essa disposição, que melhora esse ânimo, né, para fazer as coisas. Então, é bem legal essa combinação. E aí, falando de gravidez, né? Gravidez que é outra fase da mulher, que eu lembro muito bem quando eu fiquei grávida, eu fui no meu médico, sabe a frase que ele falou pra mim? Aquela frase me marcou. Gravidez, gente, não é doença, mas também não é normal. Ela apenas é especial, né? É um momento especial da vida da mulher. Quando a mulher fica grávida, ela tá gerando outro ser dentro dela, ela tá carregando dentro do ventre dela. E assim, ela precisa, né, ter cuidados durante esse período, né? Então me perguntando questão de prolactina alta, né? Eu acredito que vai ajudar, sabe por quê? Porque vai fazer o controle hormonal dentro do corpo. E aí, até para a questão da prolactina, sabe uma dica que eu sempre dou? Colocar o frankincense junto, sabe? Porque o frankincense, ele sempre potencializa tratamentos. E para tratamento de desequilíbrio hormonal, o frankincense é muito legal. Então, eu colocaria o frankincense junto nessa questão aí, tá? Então, na gravidez, o que acontece na gravidez? A mulher grávida pode usar óleo essencial? Pode, gente. A mulher grávida pode usar óleo essencial. Ela deve se cuidar com óleos essenciais. Ela tem que tomar alguns cuidados apenas. Diluir mais, não ficar usando tanto na ingestão, tá? Porque ingestão você usa em último caso, no caso da gestação. Você vai preferir sempre a aplicação tópica e a inalação na ingestão. Mas você pode usar, por exemplo,
vou dizer para vocês, você tá com enjoo matinal que é normal, gente. 80% das mulheres grávidas, elas têm enjoo matinal. Você não pode inalar um hortelã-pimenta? Pode inalar um gengibre, pode pegar um Zengeste e aplicar aqui na região do estômago, tá bom? Ariadne, mas eu fiz tudo isso e ainda não passou. Então pega uma gotinha do limão siciliano e faça a ingestão do limão siciliano. Uma gotinha dele com um pouquinho de água para melhorar esse refluxo, né, essa azia que dá. Vai ser ótimo, entendeu? Vai ser muito bom, vai melhorar esse desconforto. Mas quase que 90% das vezes a inalação e aplicação tópica resolve nesse caso da ingestão. Que óleo que a gente não pode usar quando a gente fica grávida? Tem um óleo que ele estimula a fecundação, ele ajuda a fecundar. Sabe qual é ele? O clarissage. Então, quando você usa clarissage, alecrim e gerânio, você melhora a sua possibilidade de fecundação e isso melhora a capacidade de engravidar, tá? Então aumenta os níveis de fertilidade, até porque aumenta a libido e tudo mais. Acontece que o clarissage, para quem engravida, não é bom fazer o uso dele mais durante a gravidez. Por quê? Porque o clarissage, ele estimula o parto, ele ajuda no parto. Então você não usa o clarissage durante a gestação. Você pode usar ele, sabe aquela pessoa que quer ter um parto natural no final da sua gestação e chegou o dia do parto? Então aí você pode usar o clarissage nesse momento para ajudar no seu parto. Né? Você fazer uma massagem com clarissage, por exemplo, né? E clarissage aqui na parte das costas, né? E também camomila romana. É um óleo excelente, os dois juntos, para estimular o parto e diminuir a dor. Não tem perigo de neurotoxicidade para feto com uso de hortelã-pimenta. Os níveis, gente, os níveis que nós estamos falando aqui de uso dos óleos, gente, para causar uma neurotoxicidade, para ultrapassar essa membrana placentária e chegar no feto dessa maneira, a gente tem que pegar um vidro de hortelã-pimenta e ingerir ele inteiro, tá? Não é assim, não é uma gota de hortelã-pimenta inalada que você vai causar neurotoxicidade no feto. Vamos parar com esse pânico que as pessoas ficam colocando em vocês. Não deixe isso acontecer com vocês. Não deixe o medo e o terror dos óleos essenciais entrar na vida de vocês. Não é uma gota inalando, não é uma gota aplicando no seu abdômen, aqui no seu estômago, para tirar um enjoo que vai prejudicar o seu filho. Pelo contrário, sabe o que vai prejudicar o seu filho? Essas coisas químicas que você enche o seu corpo o tempo inteiro, né? Então tomem cuidado com isso. Não deixe esse pânico chegar em vocês, não. Bom, estão fazendo algumas perguntas aqui. Para engravidar, você faz massagem no baixo ventre. Você pode usar gerânio, salvia-esclareia, alecrim e canela e fazer massagem aqui entre as coxas e baixo ventre, tá? Fazer isso 3 vezes ao dia. Também pode ser um ótimo para o homem. Você pode usar essa mesma combinação para o homem, tá? Fazer a mesma massagem entre as coxas e no abdômen do homem, próximo ali, né, a região da genital. Então você pode fazer a mesma coisa no homem. Isso vai melhorar a libido do homem, você vai melhorar a capacidade circulatória do homem, porque o canela tem esse poder também de aumentar a circulação sanguínea na região, tá bom? Então isso é um óleo que o homem pode usar. Gerânio e salvia-esclareia para homem também é ótimo, gente, porque eles são reguladores hormonais. Gerânio, sálvia, canela e alecrim, tá? Faz uma misturinha. Pode fazer uma diluição em óleo de coco. Você pode colocar, por exemplo, 10 gotinhas de cada um em 20 ml de óleo de coco e usar para fazer massagem, tá? Então, isso é para engravidar que nós estamos falando, tá bom? E para melhorar a libido, tá? Então, essas são algumas coisinhas que a gente pode fazer. E já falei, então, se o problema for com os homens, né? O que pode fazer? Legal. Então, esses óleos podem ajudar a engravidar. E no parto você pode usar o salvia-esclareia e o camomila romana, como eu falei, fazendo massagem durante lá o processo do parto para ajudar no parto. Depois, gente, durante a lactação, a mulher tem vários problemas na amamentação, né? Às vezes dói o seio, às vezes empedra, dá mastite. Aí as pessoas ficam assim, mas Ariadne, eu vou usar, mas e o neném? Ele vai usar óleo essencial? Que bom que você vai amamentar ele com óleo essencial e não com corante artificial, né? Que bom que você vai colocar óleo essencial no seu corpo para cuidar de você e ao mesmo tempo você vai cuidar do seu bebê, tá? Então, gente, você pode, olha, tem 3 óleos muito básicos para a questão de amamentação. Salvia-esclareia para iniciar a amamentação. Ele é ótimo para o início da amamentação, para você começar a amamentar.
O fenel, ele estimula a produção de leite, então ele aumenta muito a produção de leite, por isso você não pode usar ele por mais de 10 dias, tá? Se você usar ele por mais de 10 dias, você tem perigo de daí aumentar a produção demais e aí acabar empedrando o leite, então não pode, é no máximo 10 dias. Ó, tudo que eu tô falando pra vocês, gente, é fazendo massagem no seio, tá? É pegando e aplicando no seio. E o hortelã-pimenta é quando a pessoa quer diminuir a produção de leite ou até quer secar o leite. Mas para secar o leite, ai, Eriade, eu tô com dor de cabeça, usei hortelã-pimenta e agora meu leite vai secar. Para com isso, gente. Não é porque você pegou uma gota, inalou, uma gota e passou, vai secar seu leite. Para secar o seu leite, o que você tem que fazer? Você tem que pegar hortelã-pimenta, lá, pôr 3 gotas na mão, óleo de coco e fazer a massagem aqui no seio 2, 3 vezes ao dia, tá? Não é uma gota que você inalou, uma gota que você passou na têmpora que vai secar o seu leite. Lembra? Vamos perder o pânico e o medo de tudo isso, tá bom? Me fizeram uma pergunta sobre mastite, né? Mastite é uma infecção bacteriana. Se tiver mastite, precisa usar óleos essenciais que têm esses poderes antivirais e bacterianos. Então você tem melaleuca, você tem orégano, aí você vai ter que usar estes óleos para cuidar dessa mastite, porque isso é uma infecção, tá? Precisa cuidar, senão você não consegue dar mamar para o seu filho, né? Então precisa tratar isso daí. Estão me fazendo uma pergunta de circulação de membros inferiores. Isso em mulher grávida é bastante comum, ficam inchadas. Você pode fazer massagem com Deep Blue, você pode fazer massagem com cipreste, você pode usar grapefruit numa massagem da mulher grávida, porque ele atua no sistema linfático, então vai ajudar a desinchar, a tirar aqueles edemas que são formados no corpo, tá bom? Então pode usar. Mesma coisa, estão me falando de cândida na gravidez, também é uma doença fúngica, não é? Pode usar o melaleuca. Você vai precisar do melaleuca para tratar essa cândida. Senão, você vai fazer mal pro seu feto. Você deixar a doença, né, chegar no neném. Então, pode usar o melaleuca, pode aplicar melaleuca, pode fazer ingestão, tá? Gotas controladas, né, lógico. Cada caso é um caso, mas tem que observar, mas pode fazer o uso, tá? Impotência masculina, estão me perguntando aqui no YouTube, é isso aí que eu falei para vocês. Você pode usar. Gente, impotência masculina, ela pode vir por vários fatores, né? Pode vir por questões emocionais, pode vir por estresse, pode vir por falta de circulação. Então, quando você usa óleos por exemplo, óleos que tenham quentes, né? Por exemplo, a canela, o cravo, óleos condimentados, pink pepper, black pepper, cardamomo, e você mistura com óleos relaxantes, como o ylang-ylang, a lavanda, né? Você faz essas misturinhas e você melhora. Então, e usa sempre fazendo massagem. Massagem é o melhor jeito para esse tipo de problema, tá? Faça massagem nas pernas, né? Faça massagem no abdômen. É bem legal, são óleos quentes que vão estimular é, é, a circulação no local, né? E vai melhorar a potência sexual, tanto do homem quanto da mulher, para ser bem sincera para vocês, tá? Prevenir rachaduras de mamilos. Você tem lavanda, que é cicatrizante. A lavanda é um óleo super tranquilo. Você pode usar a lavanda nos mamilos para ir protegendo. Ela estimula colágeno, né? Então ela protege bastante. É um óleo muito bom para isso, né? Estão me fazendo sobre deslocamento de placenta. Não existe óleo que vai evitar o deslocamento da placenta, mas existe óleos que você pode usar para diminuir os níveis de ansiedade da mãe, para que isso não ocorra, né? Então ela fazendo repouso, usando óleos como lavanda, bergamota, camomila romana, né? Vão ajudar essa mãe a ter um repouso melhor, mais prudente e assim evitar que ocorra o deslocamento da placenta, né? Não existe nada que vá segurar o neném, mas, né? Não tem óleo que não deve ser usado para quem não quer engravidar. Para quem quer engravidar. Na verdade, para quem quer engravidar, ela é muito bom essa união do gerânio, da salvia clareia e usar isso daí. Mas o que ela não pode é, depois que ela engravidar, continuar usando o salvia clareia. Ela tem que interromper o salvia clareia e o gerânio parar, né? O salvia clareia, na verdade. Ela tem que parar porque aí ela começou a gestação dela. Ela vai deixar, a lavanda vai deixar gosto no mamilo, vai sim. Mas se tiver com rachadura, o que você faz? Você aplica a sua lavanda lá com um pouquinho de óleo de coco, né? Deixa secar e pronto. O neném, o máximo ele vai mamar um pouquinho da lavanda, vai ficar calmo, mas não é nada assim, tá? Tão grave. Mas você precisa cuidar, senão você não vai conseguir dar mamar. E se você não usar a lavanda, você vai ter que usar uma pomada antibiótica, né? Há 21 anos atrás, quando eu tive minha filha, eu não conhecia óleo essencial. Eu tive que usar pomada. Eu passava aquela pomada, ficava com gosto ruim, minha filha não gostava. Eu limpava, era um sofrimento horrível. Era uma coisa horrorosa aquilo lá pra mim, porque eu não tenho
mamilos muito grandes, então para dar mamar foi complicado. E assim, ela sofria para mamar e eu sofria para dar o mamar, né? Então, se eu tivesse os óleos na época, sem dúvida nenhuma, eu teria usado o lavanda para tratar essa questão da rachadura no bico do seio, tá? Secura vaginal, eu falei pra vocês aqui, você pode fazer uma cápsula vaginal, você pode fazer com óleo de coco, colocando gerânio, salve-esclareia e alecrim, por exemplo. Então você faz uma diluição com óleo de coco, né, e aplica lá 3 vezes ao dia. Você pode até colocar com uma cânulazinha. Você pode, aliás, essa receitinha que eu peguei da Secura até, foi até nesse livro aqui do Dominique Bardot, Aromoterapia. É, o grande manual da aromaterapia do Dominique Bardot. Ele que deu essa dica bem legal, né? Eu nunca testei, tá, gente? Porque eu não preciso. Mas a verdade é que ele deu essa dica bem legal aqui de fazer cápsulas vaginais, né? Com óleo de coco e colocar aí super tranquilo, né? Bom, então acho que assim, acho que eu falei um pouquinho das 3 fases da mulher, né? De quando ela menstrua, de quando ela fica grávida e de quando ela entra na menopausa, né? E as coisas que a gente pode usar. Vocês já perceberam que os maiores aliados da mulher é o salvo-esclareia e o gerânio, sem dúvida, para essas questões hormonais, né? Para questões disfunções hormonais, essa é a melhor. São os melhores óleos que a gente tem para usar. E o Claricalm, que para mim, eu não fico sem. Tem um outro blend também na doTERRA chamado Whisper, tá? Esse blend Whisper, vou até pegar aqui a composição dele também, quero falar dele para vocês. O Whisper, gente, ele é um blend da mulher, tá? Inclusive o nome dele, a tradução do nome dele em português é o blend da mulher, o blend feminino. Ele também para libido feminina, ele é muito bom. Olha o que ele tem dentro dele, gente. Ele tem óleo de coco, ele tem patchouli, ele tem bergamota, ele tem sândalo havaiano, ele tem rosa, ele tem absoluto de baunilha, ele tem jasmim, canela. Lembra que eu falei dos óleos especiarias para ajudar a aumentar assim a libido? Então, ó, canela, tem vetiver, tá? E ele tem ylang-ylang também, tá? Então, olha os óleos que compõem esse Whisper. Esse Whisper é um blend ótimo para isso, gente. Ele tem assim, primeiro que o cheiro dele é maravilhoso, né? Então você usar ele ao longo do dia como um perfume, ó, passar como um perfume. Eu tenho, cadê meu vidrinho de perfume que eu deixo aqui para mostrar para vocês? Não tá aqui. Tiraram meu vidrinho de perfume. Eu faço um vidrinho de perfume com álcool de cereal, tá? E aí eu gosto muito de passar ele como um perfume mesmo. Passo aqui, uso igual perfume, gente. Essa influência dele aromática melhora muito, assim, o seu nível de vontade de ter uma relação, entendeu? Eu gosto mais desse do que o Ylang Ylang. O Ylang Ylang, se você não usar com sabedoria, ele relaxa mais do que dá vontade de fazer alguma coisa, tá? Porque ele é um óleo relaxante. Então, essa mistura aqui tá perfeita, porque eles colocaram jasmim, colocaram rosa, que são óleos que empoderam a mulher, faz a mulher se sentir muito poderosa, faz a mulher se sentir bonita, tá? Coloca bergamota, que controla a ansiedade, então tira aquele estresse. Tem o canela, que é um óleo quente, né? Você tem um sândalo havaiano e um vetiver, que são óleos que na parte emocional trazem muito equilíbrio e muito, assim, sentimento de poder mesmo para a mulher. Então, ou seja, e tem o Ylang Ylang, que é o afrodisíaco. Então, para mim, esse é um mix perfeito. Perfeito, tá? Tem que procurar em site, tá, gente? Em site. O Whisper vende no Brasil, sim. Álcool de cereal, vocês têm que procurar em sites aí no Mercado Livre. Vocês vão achar, sim, esses álcools de cereais, tá? Então, para libido, eu adoro o Whisper. Acho o Whisper uma combinação perfeita. Você não precisa se preocupar o que misturar, o que não misturar. Ele já tá lá perfeito, pronto para o uso. E eu uso como perfume mesmo. Uso de manhã e à noite tomo banho e aplico o Whisper no corpo. Adoro esse óleo. Esse blend, o cheiro dele é único, é incrível, tá? Então aproveite, é uma oportunidade para vocês conhecerem. Ele não é um vidro barato, mas acontece que eu faço o perfuminho dele, não tá aqui, eu queria tanto mostrar para vocês, mas ele é um vidrinho assim que eu comprei, então ele tem 10 ml. Aí eu coloco álcool de cereal, eu coloco 1 colher de chá de óleo de coco. Por que eu coloco óleo de coco? Para não evaporar muito rápido. E coloco 15 gotas do Whisper. E aí eu vou usando isso daí, tá? Ovário policístico, clarissage e gerânio e claricalme são esses.
Todas essas questões ligadas a problemas hormonais são esses que vocês têm que usar, tá? É fazer massagem, fazendo ingestão desses óleos, tá? Então, vocês podem fazer esses usos daí. São esses óleos que são responsáveis por controle hormonal no corpo da mulher. E ovário policístico é isso mesmo. Ovário policístico, tá aí. Estão perguntando aqui pra mim, né? Eu tô falando que é ele, esses daí que vocês têm que usar, tá? Bom, pessoal, acho que é isso a nossa classe sobre saúde da mulher, né? Acho que ficou bastante dica aqui para vocês, né? Usem os olhos, não tenham medo dos olhos. Os olhos foram feitos para o nosso benefício, né? Foram feitos para a nossa, para o nosso bem, né? A verdade é essa, para o nosso bem, né? Estão me perguntando a receita das 9 semanas. Salves, clareia e gerânio. Você começa tomando uma gota de cada um 3 vezes ao dia. Primeira semana, uma gota. Segunda semana, 2 gotas. Terceira semana, 3 gotas. 3 vezes ao dia. A partir da quarta semana até a 8ª semana, você vai tomando 3 gotas de cada um por dia. Na 9ª semana, você começa a diminuir para 2 gotas de cada um por dia. Na 10ª semana, você começa a fazer uma gota de cada um 3 vezes ao dia, tá? Aí, quando terminou 10 semanas, você interrompe o tratamento, tá? Você para o tratamento. E aí, o que você faz? Você mantém o uso da salves clareia e do gerânio, que você já está fazendo durante a ingestão, na aromatização e na aplicação no baixo ventre. Essa é a receita. E a receita lá para melhorar a secura vaginal, você faz o tratamento 3 semanas para uma semana. Mais 3 semanas para uma semana. Mais 3 semanas para uma semana. Faz isso por 4 meses, tá? Para secura vaginal, tá bom?